vocês? Estamos aqui mais uma vez para as nossas aulas maravilhosas do nosso componente, para que a gente continue as nossas discussões. E aquilo é o caminho da ciência, porque é para isso que estamos aqui hoje. E aí, estamos hoje na nossa última aula, né, do nossa atividade número 4, e com isso a gente vai aí amarrar nossa atividade número 4 inteira. Aproveitando o PPT na tela, né, onde estamos, então o nosso aprofundamento é a cultura do solo do campo à cidade, a unidade curricular é o indivíduo e o ambiente, e o componente são os aspectos socioculturais da alimentação. A gente está na atividade 4, essa aula de sistematização, tá? E aí, qual é o nosso objetivo nessa aula? Pegar tudo que a gente viu em todas as aulas e mostrar que eu juro que tudo isso faz sentido no final. Então, a gente vai pegar tudo que a gente viu ao longo da atividade 4 apenas, né? E vamos aqui dar um fechamento, uma linha cronológica para a gente rever esses aspectos, só que agora meio que tudo junto, misturado. Antes da gente começar, como vocês podem ver atrás de mim, a gente sempre tem o resumo do componente, também as nossas habilidades dos eixos estruturantes, que são a investigação científica e os processos criativos, assim como as habilidades das ciências humanas e sociais aplicadas, tá? E para a gente começar, a gente, na introdução da atividade de número 1, nós vimos notícias, né? Então, eu trouxe novamente as notícias aqui, só a chamadinha. Então, as notícias que nós vimos foram a contaminação além do garimpo, né? São áreas da Amazônia alagadas por hidrelétricas, podem aumentar os níveis de mercúrio em peixes consumidos por moradores locais. Segunda, né, que o mundo se afasta da meta de eliminar a fome. Pandemia e mudanças climáticas, né, assim como conflitos, agravam a escassez alimentar, segundo o relatório, e cerca de 50 países enfrentam graves níveis de fome e 320 milhões de pessoas perderam acesso à alimentação adequada só em 2020. A terceira, a insegurança alimentar agrava catástrofes, né, segundo o estúdio. Então, o relatório global de risco de 2015 mostra a relação entre a falta de alimentos e desastres, quando eventos como terremotos e secas atingem um país numa situação de abastecimento instável, riscos de catástrofe se potencializam. E a última é da etnia Warao, se eu estou falando errado eu peço desculpas, é uma etnia indígena da Venezuela, busca vida melhor aqui no Brasil. Então, pessoas dessa etnia buscam uma vida melhor no Brasil. Quando nós falamos sobre essas notícias especificamente, nós estamos falando sobre como, né, esses problemas relacionados à alimentação, eles podem vir aí por diversos motivos e por diversas razões. E eu até vou fazer um adendo que a gente não comentou especificamente na aula que a gente falou sobre isso, que é o quê? Quando a gente vai analisar certos fenômenos, e isso não precisa ser só a escassez de alimentos ou o problema da fome, mas, por exemplo, quando a gente fala sobre a violência, às vezes a gente acha que é um problema super fácil de resolver. Então, tipo, tá faltando alimento no mundo? Tudo bem. É só a gente produzir mais, né? Ou, sei lá, o problema da violência é, sei lá, faltam problemas com a educação. Então, vamos melhorar a educação e tá tudo resolvido. Só que, se fossem tão simples esses problemas, muito provavelmente eles já teriam sido resolvidos, né? Óbvio, tem uma questão aí de boa vontade, de querer resolver, mas, pensando assim, se fosse só um problema, sei lá, a educação, ou fosse, sei lá, só produzir mais alimentos, obviamente que é de interesse de todos que a gente resolva esses problemas, porque é um problema a menos para se resolver e uma tecla a menos para a gente ficar batendo. Só que o grande ponto é que nenhum desses problemas tem uma única raiz, né? A gente não pode dizer que o problema da fome é, por exemplo, a produção de alimentos. Em uma dessas notícias, a gente viu, inclusive, que o mundo produz mais calorias do que o necessário para abastecer a população mundial inteira. Só que o desperdício de alimentos, a desigualdade de acesso, então vai muito alimento para um país, pouco para o outro, né? Ou para algum lugar vai muito mais alimento, para outro vai menos. Todos esses processos que não têm a ver diretamente com a produção, até tem, se você pensa que existe a questão do desperdício na hora da colheita, na hora do transporte, enfim.
a gente começa a perceber que esses problemas não são só de distribuição. Quando a gente vê, por exemplo, a contaminação além do garimpo, né, que fala sobre a construção de hidrelétricas que acabam gerando poluição nos rios, consequentemente afetam os animais e vão afetar as pessoas também. A gente não está falando sobre problemas de produção, a gente está falando sobre alimentos e animais também, né? Que estão expostos a riscos que não têm a ver com a distribuição, tem a ver com outras áreas, né, que não são necessariamente alimentícias. Se você fala sobre garimpo, né, que é você garimpar metais preciosos e coisas do tipo, isso não tem nada a ver com alimentação. Se você fala sobre a hidrelétrica, isso não tem a ver só com a indústria alimentícia, fornecimento de energia. Quando a gente fala sobre insegurança alimentar, fica muito pior em lugares onde tem catástrofe. Então, terremotos, secas e vários outros problemas que são previsíveis, né? E muitas vezes com essa prevenção, por eles serem previsíveis, eles podem ser prevenidos e justamente você ter uma organização muito melhor quando essas coisas acontecem. E isso não se estrutura. E é óbvio. Eu vou até trazer essa questão dos desastres ambientais, porque assim, quando a gente fala sobre desastres ambientais, a gente tem várias óticas por onde olhar esses desastres. A primeira alguns deles a gente não tem controle sobre. Então, tufão, terremoto, tsunami, blá blá blá, são coisas que a gente não tem controle sobre essas coisas. Elas vão acontecer, faz parte da natureza. Só que quando você vê, por exemplo, um tufão... Eu vou dar duas situações que eu lembrei porque eu vi um vídeo da Nina Secrets, tudo bom? A gente usa blogueira pra dar aula, tudo pau. O que acontece? A gente teve, não que a gente não mora lá, mas assim, já houveram vários casos de tufão, tornado, afins nos Estados Unidos. E quando a gente vê, normalmente, em menos de um ano, eu diria muito menos de um ano, a maioria das cidades estão reconstruídas, já tá tudo meio que voltando ao normal, se não completamente normalizado, quase que 90% ou até mais. Eu citei a Nina Secrets, que é uma influencer, e não é propaganda dela, porque realmente eu vi no vídeo dela que não tem nada a ver com o assunto, é que ela foi tirar férias em San Martin. Tudo bom? E aí em San Martin, que é chique, mentira, é uma ilha no Caribe, do lado dos Estados Unidos. Aí ela tava lá vlogando sobre as férias dela. E San Martin também passou um tufão, um tornado, algo do tipo. E aí ela falou, olha, eu tô mostrando pra vocês as praias, mas quando você anda pela ilha, e é uma ilha, quer dizer, é muito menor do que muitas vezes uma cidade americana. Ou, por exemplo, tem muitas ilhas que são menores que São Paulo, a cidade, né? E ela mostrando, tipo, várias áreas que estão completamente destruídas, casas que ainda não foram reconstruídas, e isso já tem um tempo. Então a gente vê essa diferença. O Japão, se a gente olhar para o Japão quando tem terremoto, ou quando, sei lá, teve Fukushima, em menos de um ano, o país estava normal. E aí? Quando a gente fala sobre desastres que acontecem em países mais ricos, que tem estrutura, existe todo um processo de desastres naqueles lugares, eles já estão tão preparados para isso que a retomada logo após de que tudo isso aconteceu é muito mais rápida. E quando a gente fala de países pobres, esse processo demora muito mais. Se a gente for olhar o Haiti, existem vários processos, mas um dos principais processos do Haiti foram problemas de origem natural. E ainda assim, demorou muito tempo e até hoje existem várias áreas que estão reconstruídas, eles ainda precisam de ajuda humanitária, porque justamente não existe esse processo de prevenção de desastres por causa do elemento econômico. Quem é mais rico se recupera muito mais rápido do que quem é mais pobre e tem menos recursos. Então a gente percebe que quando a gente fala sobre problemas alimentares, e não só de alimentação, a gente pode pensar sobre tantas outras questões que não têm a sua raiz apenas em um aspecto, mas na verdade é uma junção de tantos fatores, né, e que muitas vezes são fatores contornáveis. A outra coisa também que a gente viu quando a gente falou na introdução foram os distúrbios e transtornos alimentares. Então, como vai aparecer para vocês aí, a gente falou sobre dismorfia corporal, que é quando nós vemos a nossa imagem assim, bem simplificado, é quando nós temos uma visão irreal da nossa própria imagem. Então, por exemplo, eu estou magra.
E aí eu acho que eu estou absurdamente acima do peso e eu começo a ficar tão neurótica com esse processo. É um processo que entra talvez um pouco na neurose, de você olhar e falar assim, eu preciso emagrecer, e eu preciso emagrecer urgente, então eu vou parar de comer, eu vou fazer dietas malucas, tomar receitas completamente enlouquecidas para emagrecer. E o processo oposto também acontece, e isso é importante colocar. Às vezes você tem uma pessoa que está, por exemplo, acima do peso, e isso não é um problema, que fique muito claro, mas ela vai olhar e falar assim, ela se olha no espelho e fala, acho que eu tô muito magra, sei lá, não é isso que eu queria. E aí a pessoa começa a entrar numa questão de eu preciso ganhar peso, ou tipo, eu tô muito magra, coisas do tipo. Ela começa a se alimentar de uma maneira equivocada e, consequentemente, ela pode gerar um aumento de peso. E nesse aumento de peso, muitas vezes por ele não ser feito de uma maneira pensada, planejada, pode obviamente gerar riscos para a saúde, porque não necessariamente esses alimentos são alimentos saudáveis. Não adianta eu falar assim, mano, eu quero engordar. Igual, tem muitas... Às vezes a gente ouve de mulheres que são muito magras e falam que querem ganhar peso. Algumas delas vão para a opção de, tipo, eu vou comer coisas absurdamente calóricas para poder ganhar peso. E às vezes ela não ganha peso, mas ela ganha com isso problemas de saúde, como colesterol, diabetes, enfim. A gente viu também a vigorexia, e a vigorexia ela é um transtorno relacionado mais a homens, porque é a questão de que eu quero ser bodybuilder, monstrão, musculoso e gigantesco. Só que, quando a gente fala sobre corpo, a gente tá falando sobre certos elementos que fogem da nossa governabilidade. Olha que palavra chique, governabilidade. Por quê? Cada um de nós tem uma estrutura física muito específica. Algumas pessoas são maiores, outras são menores, algumas têm uma estrutura mais larga, outras uma estrutura mais fina. Nem todo mundo consegue desenvolver os mesmos músculos da mesma maneira. E aí, quando você pega essa pressão que existe em relação ao homem, desse corpo, tipo Arnold Schwarzenegger, tipo halterofilista, muitas pessoas acabam gerando um processo de dismorfia corporal, mas não é em relação a você estar se sentindo feia, magra, gorda, coisas do tipo. É a questão de que você precisa de volume muscular. E aí muitas pessoas acabam, para alcançar esse corpo, dietas completamente malucas, onde justamente elas acabam perdendo nutrientes, entre outras coisas que vão gerar problemas de saúde. Vai utilizar medicamentos e outros... A palavra não é tratamento, mas os recursos que não são muito saudáveis, como, por exemplo, o uso de anabolizantes sem... Eu não sei muito bem como funciona o uso de anabolizantes, mas eu sei que tem... se você faz com acompanhamento médico, existem certos tipos de anabolizantes e outros processos que você pode fazer com acompanhamento médico, mas, lembrando de um caso que eu lembro de uma entrevista do Léo Stronda, por exemplo, um menino... Ele comprou anabolizante num ponto de ônibus de alguém, tipo, sem procedência, e acabou morrendo porque ele também utilizou da maneira errada. Ou o uso de alguns procedimentos estéticos, que não são também muitas vezes legalizados, como a aplicação de óleo. Tem um nome do óleo, eu nunca lembro o nome do óleo, porque é uma sigla. Então, aquele óleo que a galera injeta para inchar, silicone, não necessariamente o silicone, tipo, de uso médico, mas às vezes silicone industrial, e você ganha músculos. Quer dizer, você não ganha músculo, você ganha contorno e volume que parece músculo, mas não é músculo. E isso também gera diversos problemas de saúde, né? E lembrando, a gente não tá dizendo que você não pode querer emagrecer, engordar, ou ficar mais forte, ou ficar mais fino. A questão é que quando você faz isso com acompanhamento médico, com um propósito de saúde ou coisas do tipo, é uma coisa. Mas quando a gente começa a apelar para certos processos, justamente por causa que a gente entra nessa lógica de eu preciso disso, aí é mais complicado. Lembrando que, assim, tudo que a gente está falando sobre esses transtornos aqui, a gente está falando sobre transtornos. O fato de que você, às vezes, se olha no espelho e se acha gorda ou magra,
não é um transtorno. Quando a gente fala de transtorno, é algo que está numa escala muito maior e que começa a atrapalhar e ter reflexos na vida da pessoa no geral. Não é tipo, por exemplo, compulsão alimentar. Quando a gente fala sobre essa compulsão alimentar, a pessoa ingerir uma quantidade muito grande de alimentos e calorias em um curto espaço de tempo e sem fazer nada para compensar, entre aspas, a gente não tá falando da sua ceia de Natal, a gente não tá falando da vez que você foi num rodízio e que você comeu até abrir o zíper da calça e falar, acho que eu não consigo voltar para casa mais. Não é isso. São situações muito específicas. A gente está falando de pessoas que fazem isso com frequência. Como, por exemplo, muitas vezes a compulsão alimentar vem como um reflexo de uma resolução de problemas. Então, eu tô com um problema, não consigo resolver, e a minha escapatória, vamos dizer, a minha escapatória seria essa questão do alimento. Ou a anorexia e a bulimia. Na anorexia, você começa a cortar os alimentos e cada vez ingerir menos alimentos, o que causa, como vocês sabem, diversos problemas de saúde. E a bulimia você até come, às vezes até passa por um episódio de comer mais do que você deveria, mas você tem um sentimento de culpa depois, e aí você tenta resolver. É importante também que fique claro que a bulimia não está só vinculada ao vômito, a você induzir o próprio vômito. Você pode ser considerado dentro de um quadro de bulimia se quando você come muita coisa, você faz uso de laxantes, tipo, numa rotina, se você faz exercícios de uma maneira descontrolada e excessiva, se você usa diuréticos e outros tipos de remédio para eliminar toda essa comida. Mas o fato é que na bulimia, normalmente, você pode até ter um processo de emagrecimento, mas normalmente não é efetivo, porque justamente você já ingeriu aquilo, muitas vezes o seu corpo já processou e o que você está jogando fora é o que já iria ser jogado fora de qualquer jeito, né? Então a gente viu esses dois pontos, né, de quando a gente fala sobre problemas sociais, né, que acabam atingindo uma parcela aí de pessoas, e a gente também viu distúrbios e transtornos alimentares, que também tem uma causa na sociedade, em problemas sociais, mas que normalmente afetam mais especificamente indivíduos, né, as individualidades, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, sobre você estar consumindo alimentos contaminados, isso é um problema de saúde. Não, todos são problemas de saúde pública, mas assim, é um problema coletivo. Quando a gente está falando sobre esses distúrbios, esses transtornos, a gente está falando sobre problemas que afetam muito mais a individualidade. Então, varia de cada pessoa para pessoa, mas são de ordem social, não são apenas de ordem psicológica, tá? E aí, pra gente entender melhor como esses problemas, né, eles surgem, a gente trouxe, para falar sobre os problemas sociais e econômicos, enfim, sobre alimentação, a gente trouxe a teoria de sociedade de risco do Yuri Kibek, que ele fala justamente que esse processo que nós estamos vivendo, e a gente já viu isso até com o Bauman, quando a gente falou do Bauman lá atrás, esse processo que a gente está vivendo de individualização, então eu olho para mim e o que me interessa são os meus problemas. Mas afeta outras pessoas, cada um com os seus problemas, né? Acaba gerando problemas, né, como catástrofes ambientais, crises financeiras, terrorismo, até guerras preventivas. Eu até dei um exemplo, a guerra da Rússia com a Ucrânia é uma guerra preventiva, não houve nenhum conflito, não houve nenhuma ameaça armada, mas só do fato de que a Ucrânia ela pediu para se juntar à OTAN, que no caso, durante a Guerra Fria, era, vamos dizer, a antagonista, né, da União Soviética, a Rússia foi lá e tomou a medida de invadir o território da Ucrânia antes mesmo que isso acontecesse. Então não houve um estopim para a guerra. Ela foi uma guerra preventiva. Antes que aconteça, eu já estou invadindo e resolvendo o problema, tá? E aí, isso tá ligado muito a esse processo que a gente vive da industrialização. Porque a gente já começa numa primeira industrialização, né, que ela tem ali o começo da criação da sociedade de massa, da cultura de massa e tudo mais. Só que a gente ainda está muito fechado na estrutura da família. Existe uma base muito grande da família. E o que é a base na família? Quando você mora com outras pessoas, e aí a gente pode estender esse significado de família, quando você mora com outras pessoas, seja em família, ou seja, sei lá, numa república, você mora com seus amigos,
você acaba entrando numa lógica coletiva. Você não pode fazer as coisas por você mesmo, porque você mora com outras pessoas e você precisa organizar dentro da sua vivência as suas vontades e as vontades das outras pessoas. É igual, sei lá, no trabalho, no centro de mídias. Eu não posso vir aqui e fazer o que eu quiser do jeito que eu quiser. Eu tenho que pensar em todas as outras pessoas que estão envolvidas nesse processo. Eu não posso tomar uma decisão sem consultar todas as outras pessoas que vão ser afetadas por essa decisão. É assim que normalmente funciona o trabalho, funciona a sua família, funciona na minha casa, enfim. Então a gente meio que continua nessa lógica de que por mais que a gente já comece num processo de individualização pessoal, a nossa estrutura de convivência ainda é muito focada no coletivo. Por quê? Porque ainda se entende que as minhas ações, ainda que individuais, elas têm sim uma consequência coletiva, né? Se eu comer toda a comida que tem na geladeira e eu moro com outras 5 pessoas, tem 5 pessoas que vão ficar sem comer por uma atitude minha. Então, normalmente quando você mora com outras pessoas, você fala, não, sei lá, você mora com seu namorado, seu marido. Só ele fala assim, meu, tem essa panela. Eu tô com fome. Vou fazer o seguinte, eu vou pegar metade e eu deixo a outra metade, porque ele vai chegar com fome e ele precisa comer. Essa é a questão da lógica que a gente fala sobre a lógica coletiva. Mas com o processo dessa industrialização também avançando e a chegada desse processo muito maior que a globalização, a gente vai inverter isso, porque o desenvolvimento tecnológico, ele vai tirar um pouco dessa base da família, trazer para esse processo tecnológico de mercado e a gente vai começar a se estruturar na individualização. Então, a minha decisão é minha. Mas eu. E isso a gente não tá falando só no âmbito das relações pessoais, mas a gente tá falando do âmbito das relações das instituições, inclusive. Porque, sei lá, eu sou dona de uma empresa, aí eu falo assim, gente, vamos fazer tal coisa. Mas, poxa, você vê... Tá bom, agora não vai dar nada não. Mas daqui uns 5 anos, eu acho que vai estourar alguma coisa, a gente precisa planejar. Não, eu, Fabiana, enquanto dona dessa empresa, quero o meu lucro. Daqui 5 anos, não me interessa, eu quero isso agora. Então a gente vai fazer isso agora, do jeito que eu quero, a gente vai viabilizar isso e daqui 5 anos, a gente tem 5 anos para pensar. Esse pensar nunca vai chegar. Mas por quê? Porque eu estou pensando no meu processo, o que eu quero, eu estou pensando nos meus lucros, no que eu vou ganhar. Mas isso vai dar problema para a cidade que a gente está construindo daqui 10 anos. Não é problema. Daqui 10 anos é daqui 10 anos. Eu quero resolver o meu problema agora. Não me interessa as consequências. Então esse processo, tudo bem, eu estou fazendo aqui uma performance, atriz, né, gente? Mas a ideia é entender justamente esse processo que antes a gente tinha uma sociedade muito mais pautada no pensar no coletivo. Não só sobre o que o outro pensa de você, mas que todas as nossas ações tinham que estar alinhadas com o bem-estar coletivo. Dentro, obviamente, das suas proporções, tá? Não quer dizer que a gente vivia num mundo lindo, todo mundo se amava e fazia tudo pelos outros. Ai, que lindo, coração. Não era assim, né? Tá aí a escravidão que não nos deixa mentir. Mas a lógica foi cada vez mais se individualizando e justamente hoje a gente se acha cada vez menos responsável pelo outro. Cada vez mais a gente se coloca em primeiro lugar e acha que o coletivo não tem importância. Por quê? Porque é cada um por si. Por que eu vou resolver o problema do outro? Por que eu tenho que me preocupar com a consequência do outro? Eu tenho que pensar em mim. Porque ninguém vai estar pensando em mim. Sabe? São todas aquelas frases motivacionais que a gente vê na internet. Se eu não pensar em mim, quem vai pensar? Se eu não me achar bonita, quem vai pensar? Se eu fizer não sei o quê, quem vai pensar? E a gente começa internalizando essa lógica que cada um por si e seja o que Deus quiser, né? E aí esse processo de individualização, ele justamente não vai afetar a sua vida pessoal, mas ele também vai afetar as instituições. E aí o Ulrich Beck, ele traz, vou até pedir para os meninos colocarem aí na tela, que é
essas instituições, elas acabam também indo por essa lógica do mercado. Por quê? Eu falei pra vocês na última aula, a gente vive numa sociedade capitalista. O capitalismo gira em torno do capital. E se ele gira em torno do capital, as relações também começam a girar em torno do capital. E as instituições vão junto. E aí, quando as instituições, e a gente está falando sobre instituições em todos os sentidos, começam a entrar nessa lógica de mercado, ela começa muitas vezes não cumprir a sua função, que teoricamente deveria ser a diminuição do peso do mercado na vida das pessoas, fazer uma atuação de políticas sociais, de responsabilidade social, né? Trazer sensação de segurança para as pessoas, para a população, ter a parte social, priorizar as pessoas, mas justamente dentro desse processo, isso vai se perdendo. E ao invés da prioridade em pessoas, a prioridade passa a ser o mercado. E aí, ao invés de entrar numa sociedade mais coesa, o Ulrich Beck, ele até fala sobre a necessidade de estados nacionais aí, para que não só nós entramos nesse processo de colaboração e de coletivo enquanto pessoas, mas enquanto até nações. Então, tipo, não os países serem cada um por si, Deus por todos, mas todos se unirem para um bem comum. Eu até dei o exemplo das vacinas, que enquanto tinha país pensando em terceira dose da vacina, tinha país que não tinha terminado a primeira, porque não tinha vacina. Enquanto outros países estavam com um estoque tão grande de vacina com perigo de vencer. Por quê? Eu tenho mais dinheiro, eu quero saber da minha população. A sua? Problema. Só que o que acontece? Quando a gente fala, por exemplo, sobre vacina, não adianta nada você imunizar a sua casa inteira se você for sair na rua e vai ter gente que não está imunizada. Entendeu? Por quê? Porque a gente não está pensando numa lógica coletiva. A gente está pensando em uma lógica, em uma ótica individual, né? E aí, eu trouxe até de novo uma frase do Ulrich Beck, que ele fala que o papel que os efeitos colaterais não intencionais desempenham na história também deveriam ser mais amplamente reconhecidos. Pelo motivo de que no nosso tempo, mais do que nunca, a gente precisa de uma compreensão das estruturas mais profundas nas quais os eventos históricos se baseiam. Quando a gente fala sobre, por exemplo, a cultura de massa, não era um plano gerar esses problemas relacionados à aparência, gerar todo o mercado vinculado à questão de magreza e tudo mais. É um efeito colateral. Mas se a gente não entende o processo, a gente não consegue ligar uma coisa na outra. Quando a gente fala sobre os países terem comprado muita vacina e ter esquecido dos países pobres, não foi uma coisa que eles planejaram naquele momento, tipo, eu tô comprando e eu vou deixar o outro sem. Mas é um efeito colateral, quando principalmente a gente faz e executa ações pensando individualmente, mas não nas consequências e nos outros processos que acabam gerando justamente processos coletivos. Então, pode ser que eu tenha tido uma decisão para minha aula que eu pensei de maneira individual e vai impactar as pessoas. É um efeito colateral. Eu não fiz isso planejando, mas o efeito colateral ainda é muito grave. Porque a gente não pode achar que o efeito colateral, muitas vezes das nossas ações, ele é um efeito menor. Às vezes o efeito colateral é muito pior do que o efeito da ação em si. Faz sentido? Se não faz, reflita sobre, porque eu juro para vocês que faz sentido. E aí, ele traz também essa questão de que a necessidade, ela é hierárquica, então, obviamente, que quem tem mais dinheiro tem, obviamente, necessidades muito mais atendidas do que quem não tem, mas a poluição e os desastres são democráticos, isso acontece com todos nós. Só que essa questão da desigualdade social, ela é muito importante, por causa que a falta de acesso a recurso, a marginalização dessas pessoas, o progresso da tecnologia, que faz com que muitas vezes a gente precise de menos mão de obra, existe uma parcela da população que vai ficar mais à margem, mais exposta a esses riscos, mais aberta ao desastre, enquanto outras vão estar um pouco mais respaldadas, não respaldadas, um pouco mais respaldadas. E boa parte desse processo tem a ver com o que a gente tinha falado antes, com a cultura de massa. Porque justamente essa ideia de que ideologias, estética, isso, arte, ideias, estéticas, movimentos, tudo isso vai se tornando um processo de mercado,
né? Cada vez mais a gente é bombardeado por novos padrões que a gente tem que atingir para não ser excluído socialmente, porque não adianta você falar assim, ai gente, mas a internet é mentira, vocês são fúteis. Não é questão de ser fútil. Se todos meus amigos assistiram um filme e eu vou conversar com eles, eu sou a única que não assistiu e eu vou ser excluída dessa conversa, eu não quero passar por isso. E eu tenho certeza que você também não quer. Eu não quero que as pessoas falem, ah, eu fiz isso, todo mundo vai, sei lá, fazer uma viagem e eu não vou. E aí o assunto é a viagem e eu fico excluída. Porque essa é a questão. O efeito colateral também é muito grave. E um deles são os distúrbios que a gente tem em relação à própria aparência, em relação a quem nós somos, crise de identidade e tantas outras coisas. Eu espero que possa ter feito sentido essa atividade inteira para vocês. Não se esqueça que eu sempre deixo uma sugestão de atividade para vocês no final, de avaliar a aula pra gente saber se vocês estão curtindo, se tá ficando claro, se vocês estão entendendo. E a gente se vê na próxima aula. Então, até mais!